Bom dia a todos. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado, mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Prosseguimos hoje com a 7ª estrofe do Hokkyo-zanmai, o poema recitado dia sim, dia não, na cerimônia da manhã. É de autoria do grande mestre Tosa. Mesmo que os bebês humanos em todo o mundo sejam satisfatoriamente dotados dos 5 sentidos, têm atos vagos, ainda não andam, não vão, nem vêm, não se postam de pé e mesmo parados não sossegam. Por vezes graciosamente balbuciam babá, uá, uá, que tem sentido, mas não se torna uma palavra clara. Enfim, eles não conseguem ajuizar claramente as coisas, porque ainda não incorporaram o conceito das palavras. Essa é uma analogia entre a verdade do Dharma e a conduta dos bebês de todo o mundo. É uma passagem encontrada num sutra em que a conduta do Tathagata, nome dado ao Buda, procede sem nenhuma noção de ganho, invariavelmente sem rigidez, sem obsessões, sem apegos. O Tathagata representa a verdadeira igualdade universal da grande natureza. Ele é a própria não-mente. Esta metáfora compara o comportamento e expressão das crianças inocentes com a maravilhosa ação da verdade do Dharma. Isso me lembra uma coisa relevante que deveríamos considerar. Muitas vezes as pessoas pensam, vidas, que hajam muitas vidas, como se não há a menor memória? Mas você já viveu vidas das quais não se lembra nessa existência. Ninguém lembra quando aprendeu a andar, não lembra quando aprendeu a falar. No entanto, todos nós vivemos essa fase, mas não lembramos, é como se fosse outra vida dentro desta vida, dentro da existência presente. Passamos por muitas vidas, existências, infindáveis na realidade. E não lembramos delas. Mas sabemos andar, sabemos falar e, portanto, já vivenciamos uma existência em que isso foi aprendido. Então, os bebês comportam-se com atitudes vagas, ainda não desenvolveram habilidades. Eles têm uma mente pura, que é anterior aos conceitos. Então, não expressam as palavras datadas
dos conteúdos conceituais do mundo relativo. Então, nós vamos aprendendo e nos desenvolvendo para ter uma mente conceitual que expressamos em palavras. O estado de não mente, chamado mushin, em japonês, é uma palavra importante, não mente. Mu é uma partícula negativa e shin significa mente. O estado de não mente é um estado em que os Budas, dotados de esvaziar suas mentes conceituais, é um estado que é realizado, é um estado iluminado, em que você pode perceber as coisas sem projetar nelas as suas elaborações mentais. Então, a verdade do Dharma trabalha livremente, sem ser influenciada por qualquer situação ou condição estabelecida. Não se sujeita aos conceitos do apego, não busca qualquer ganho, não se submete a qualquer obstinação ou dualidade. Então, embora a essência esteja além da discriminação das palavras e das letras, não significa que estas sejam completamente inúteis. Elas têm seu valor, como já vimos numa palestra passada. Então, de um lado, nós temos uma mente conceitual, nós usamos as palavras, nós aprendemos a usá-las, nós projetamos nossa mente no mundo, nós raciocinamos, nós criamos relações entre as coisas, perdemos a habilidade de Mushin, de olhar as coisas sem projetar nossa mente, mas, do outro lado, desenvolvemos ferramentas para controlar e elaborar o mundo. De um lado, é uma maravilha. Foi assim que construímos toda civilização, todo pensamento, toda filosofia, toda técnica, toda ciência. Mesmo a matemática, que alguns imaginam que seja uma coisa como uma verdade universal, é uma linguagem e uma criação para interpretar o mundo. São possíveis outras formas de matemática. Nem consideramos esses aspectos, mas eles existem. Nós podemos imaginar uma matemática, uma geometria não euclidiana, por exemplo. Podemos imaginar uma matemática baseada no número 12, não no número 10, por exemplo. Aliás, já usamos isso porque faz parte da matemática desenvolvida na Babilônia. Usamos isso nas horas, no dia, porque uma matemática baseada no número 10 tem certas no número 12 tem certas virtudes. Nós podemos dividi-los por mais números, podemos dividir corretamente, precisamente por 3, por 4, por 5, por 2. É uma matemática com mais facilidades e possibilidades. No entanto, usamos uma matemática baseada no número 10. Provavelmente porque temos 10 dedos. O que quero dizer é que, sendo uma linguagem, ela pode ser desenvolvida de outras formas, pode ter outra gramática e, portanto, ser diferente daquela que nós
tomamos como verdade absoluta. Mas, na verdade única e na percepção pura, as linguagens não são usadas. Isto é muito interessante no treinamento do Zen, porque nós sentamos em Zazen e damos a instrução de não elaborar, não pensar conceitualmente, o que se mostra extremamente difícil, porque estamos habituados a elaborar com imagens, com palavras, com conceitos todo o tempo. Mas estamos tentando retornar a uma mente de percepção pura, não contaminada por uma gramática, por uma linguagem. É como se vivêssemos em dois mundos possíveis. Um mundo em que Mushin realmente existe, em que podemos perceber as coisas de forma pura, e um mundo que não funciona se não for interpretado, se não tiver uma linguagem para organizá-lo, para estabelecer conceitos, para estabelecer a própria ciência. Então, lutamos com duas mentes. É necessário desenvolvermos a capacidade de usar cada uma no seu momento certo. O que acontece com os seres humanos é que começam a imaginar que não existe um mundo longe dos conceitos e das palavras. É como imaginamos esse mundo conceitual, elaborado e cheio de pensamentos. Projetamos nossos pensamentos sobre todos os outros, projetamos nossos pensamentos sobre as coisas, lhes damos nomes para tentar entendê-las. Então, quando vemos uma coisa desconhecida, perguntamos: o que é isso? E enquanto não lhe dermos um nome, parece que não sabemos o que é. É interessante observarmos que fazemos uma enorme tentativa em relação a todas as existências. Quando olhamos um inseto, há 85% de chance dele não ter sido descrito e, portanto, não ter um nome. Apenas 15% dos seres vivos, desses pequenos seres, receberam nomes. Dia desses tive uma entrevista com um doutor em biologia que trabalha em Manaus, não sei se ele está presente aqui agora. E ele me disse: eu sou um especialista em artrópodes. Eu estou descrevendo artrópodes. Ah, se o senhor quiser, dou o seu nome a um artrópode, né? Dou lá o nome a ele, e aí sim o senhor terá um nome entre um dos bilhões de insetos. É interessante isso, né? Até num texto de Saikao Roshi, ele conta que deram o nome dele a um inseto também, né? O que eu quero dizer a esse respeito é que pensamos que dominamos o mundo e o compreendemos, lhe dando os nomes e conceitos. No entanto, até hoje descrevemos apenas 15% dos insetos e os outros todos são desconhecidos. Nós não sabemos o que é, ou como ele se reproduz, ou o que come, ou o que faz. Não sabemos nada. É como desconhecemos, ele torna-se perigoso, não é? Então, um inseto desconhecido, qual é a primeira reação de um homem?
esmagá-lo, matá-lo, porque não sabe se ele é bom ou ruim, ou se ele por acaso vai sugar seu sangue. Isso tudo nos leva a essas considerações a respeito do fato de que tentamos dominar o mundo dando palavras e fazendo descrições deles. Descrevendo o mundo, pensamos que o compreendemos e o dominamos. E quando não lhes damos palavras, eles são objetos absolutamente desconhecidos. Existe um belo poema zen que concisamente se expressa como a lua na água e as flores no céu. Qualquer porção de água é capaz de refletir a imagem da lua que está no firmamento. A imagem da lua na água verdadeiramente não tem substancialidade e não podemos tomá-la como tendo uma existência genuína e real. E é assim como todas as designações e todas as palavras, tudo aquilo que nós referimos parece que toma existência, mas não é verdade. Trata-se apenas de um reflexo. Então, quando vemos os reflexos das coisas, e na verdade tudo que vemos não passa de reflexo, tomamos como genuíno e real tudo aquilo que percebemos, vemos e sentimos. No entanto, tudo que vemos e sentimos não passa de um reflexo. O reflexo das luzes, da luz nas coisas, nos faz ver e pensamos que porque vemos, as coisas existem. Não, eu que derrubei ela. Alguém está com o microfone aberto. Desculpa, sensei, já fechei. Sim. Devido a uma visão nublada e insalubre, a substancialidade de todas as coisas e do nosso ego, que originalmente não existe, é tida por nós como existente. A imagem da lua na água, que não tem substancialidade, configura-se em uma metáfora, não tem substancialidade própria. Todas as coisas do universo, sem exceção, não têm substancialidade própria. Isso significa todas as coisas do universo, absolutamente tudo, nós mesmos, só existimos em relação às outras coisas. Nós só as descrevemos como relativas, assim como nós só podemos falar sobre movimento, ou sobre espaço, ou sobre tempo, como expliquei na palestra anterior. Estes atributos que nós damos a todas as coisas parece que fazem com que elas existam, mas na realidade todas as coisas são apenas uma única coisa com imensa quantidade de relações entre elas. Estas relações que nós descrevemos fazem com que nós pensemos que o mundo existe tal como o vemos, mas na realidade nós percebemos percebemos um infinitésimo daquilo que nos rodeia. Um exemplo que dei na Sangha na semana passada foi de que através de nós, neste momento, passam as mensagens e as imagens de tudo que está na internet. Bilhões e bilhões de mensagens, impossíveis de serem apreendidas por um ser humano em um instante ou ao longo de toda a sua vida. No entanto, estão passando aqui, através de seus corpos agora, tanto que vocês podem sintonizá-las em seu celular
e abrir uma mensagem qualquer, ou uma foto qualquer, ou qualquer coisa. Todas estão aqui presentes nesse instante. Todo esse universo infinito de imagens, textos, mensagens, pensamentos estão passando aqui, agora, nas suas salas, nos seus corpos, nas suas mentes. Estão atravessando vocês. Vocês só não estão sintonizando. Escolheram um canal e se sintonizaram neste canal. Então, este canal parece existente, mas todo o resto é existente também. Nada tem uma existência independente ou separada. Nós é que escolhemos uma determinada visão e escolhemos um determinado canal. Isso permite a nós fazer uma escolha muito determinada do que nos interessa e do que nós queremos. Portanto, existe uma grande liberdade também. Você sintoniza o que quer. Não é que o mundo nos obrigue a viver dentro de um determinado mundo, sistema de pensamento ou ideologia. Nós é que fazemos escolhas e nos sintonizamos com alguma coisa em detrimento de todas as outras. Existe, portanto, uma enorme liberdade nossa para escolhermos o bem, em vez de escolhermos o mal. Existe uma liberdade imensa, porque podemos sintonizar o canal que queremos. Então, a imagem da lua, como usado no texto antigo, ela não tem substancialidade. Apenas observando isso, podemos perceber que todas as gotas de água podem refletir a lua, mas a lua não está em nenhuma delas. É a mesma imagem que eu acabei de usar através de todas as imagens da internet. Então, sentar em zazen no estado de não mente, sem orgulho, sem excitação, sem nada a procurar, transcendendo a substancialidade de todas as coisas, é o estado precioso e supremo de que a figura de praticar o zazen no estado de não mente conduz à percepção pura e, portanto, à iluminação. Flores no céu é uma expressão budista que se traduz como flores que parecem existir quando olhamos para o céu. Todos os eventos do mundo dos fenômenos originalmente não têm substancialidade própria, independente. Originariamente são vazios de existência própria. Porém, infelizmente, essa vacuidade não é percebida corretamente por nós. Então, flores no céu é uma analogia usada para expressar o erro de pensarmos como se essas flores existissem e tivessem uma substancialidade própria. A imagem é semelhante à pergunta: onde estão as imagens que você vê nas nuvens? As imagens que você vê nas nuvens, sejam quais forem, não estão nas nuvens, estão dentro de suas mentes. As nuvens não são muito nítidas e desenhadas com clareza. Então, nós olhamos uma tela em que um pintor tenha pintado com precisão, desenhado com precisão uma imagem, e aí dizemos: sim, aqui tem uma imagem. Mas também essa imagem não está ali. Aqueles pontos e traços na tela são interpretados na sua mente e, portanto, a imagem que você vê na tela está também na sua mente. Agora olhamos para o mundo tal como ele é, em volta. Uma garrafa sobre a mesa. É a mesma coisa. Sou eu que olho
a forma e interpreto. Então a imagem da garrafa está em minha mente. Se eu não souber o que é uma garrafa, nunca tiver visto uma garrafa, eu não sei o que é. Por isso, como expliquei numa palestra sobre a originação dependente, nós dizemos que o mundo que nós vemos é uma interpretação. Ele não é uma realidade tal como nos parece, mas ele é todo interpretado e construído dentro da nossa mente. Por sinal, tem aqui na minha mente um livro, recomendo a vocês, O Verdadeiro Criador de Tudo, é de um neurocientista, Miguel Nicoleles. Na verdade, bom, o livro tem alguns aspectos técnicos de neurociência, experimentos, que tornam um pouco mais difícil de ler. Mas existem outras partes do livro que, na realidade, não expressam outra coisa senão aquilo que nós estudamos no budismo há 2.500 anos. O criador deste mundo que estamos olhando somos nós mesmos. É com a nossa mente que nós construímos esse mundo que nós vemos. Não é que o mundo não exista, ele existe. E existe em forma interrelacionada de todas as coisas. Eles é porque se interrelacionam que nós podemos até descrevê-lo. Usamos a linguagem para isso. No entanto, ele é uma interpretação, todo ele é uma interpretação. Se nós tivermos outro tipo de mente, interpretaremos diferente. Se tivermos outro tipo de matemática, descreveremos o mundo de forma diversa. Se tivermos outra palavra, também, porque as palavras não passam de convenções. Nós assumimos que garrafa significa garrafa, mas isso não é mais do que uma convenção, não é? Ver flores no céu significa não perceber o vazio e não substancialidade de todas as coisas, mas com olhos nublados e apegados enxergamos algo como flores no céu. Constantemente criamos muitas ilusões, assim como olhamos para os céus e vemos flores. Isso se resume na prática budista, que é esvaziar as ilusões às quais atribuímos concretude e imutabilidade. Muitas pessoas me falam sobre ansiedade ou depressão, fenômenos que parecem doenças de nossa era, né? No entanto, o que tento demonstrar quando converso com elas é que, na realidade, a visão do mundo que levou à depressão ou à ansiedade é uma visão construída. Você construiu, criou uma forma de ver o mundo que gera ansiedade ou gera depressão ou gera qualquer outra das nossas obsessões ou distorções de percepção da realidade, que são muitas, a tal ponto que em uma entrevista de um psiquiatra, um dia desses, eu ouvi declarar que simplesmente não existem pessoas que não possamos classificar como doentes de alguma forma. Umas são esquizoides, outras são obsessivo-compulsivas, outras têm TDAH, outras têm não sei o quê. Ah, todos temos alguma coisa.
Na realidade, somos todos uma enciclopédia de pequenas distorções da maneira como olhamos o mundo. Por isso, sentamos em zazen, porque se você libertar-se das formas de ver o mundo, todas elas, e passar para uma percepção pura, essa percepção pura não tem distorção. Quando você olhar para as nuvens no céu, as nuvens serão o quê? Se não houver distorção alguma, serão só nuvens. Não há formas nas nuvens. As formas estão em sua mente. De modo que, com essa explicação, seria fácil se fôssemos capazes de nos libertar das nossas ilusões, abandonar todas as distorções de percepção que levam às doenças mentais. Todas essas pequenas doenças, descritas sem fim, e na interpretação desse psiquiatra, já que descrevemos doenças sem fim e achamos doenças para todas as pessoas, então podemos vender a elas remédios para todas as distorções. Então, trata-se de um ciclo. Enxergamos doenças, criamos, descrevemos através de palavras e depois entramos com a venda de um produto, um fármaco, para consertar aquela distorção, de modo que temos um enorme mercado para a venda de substâncias que antes não eram consumidas. A nossa opção é diferente. Deveríamos ser capazes de limpar nossas mentes das ilusões e, assim, não precisar dos fármacos. E, assim, toda a descrição de doença em si poderia ser eliminada. Então, o termo flores no céu refere-se aos vários delírios, às visões fantásticas, às obsessões criadas por nossas ilusões, tal como o mar de rosas que fantasiamos viver no mundo da relatividade. Para os budistas, o verdadeiro mar de rosas é o estado original da não substancialidade, ou seja, o estado da vacuidade de todas as coisas. Quando olhamos para os céus, com os olhos nublados pelas ilusões, parece que enxergamos flores, diz Mokugen Roshi, no livro que estou lendo trechos e comentando para vocês. Se ainda estamos a ver flores nos céus, é porque ainda não percebemos a vacuidade de todas as coisas. No vazio de todas as coisas está a suprema realização de todos os Budas. De modo que, quando sentamos no verdadeiro zazen, podemos descartar a imagem virtual da lua na água, como também podemos perceber as ilusões e abandonar nossos sentimentos e visões pessoais, tornando-nos humildes e naturais. Então, existe um belo poema muito usado pelo oficiante nas introduções de cerimônias budistas. Num punhado de água, temos a lua em nossas mãos. E quando manuseamos flores, nossas vestes se perfumam. Quando sentamos corretamente em zazen, revela-se o samadhi da mente universal e tudo se torna não criado e não ação. Esta é a verdade eterna e absoluta, em que as mudanças de nascimento e destruição são transcendidas. O Zen budismo não é nihilista, apenas ratifica que originariamente todas as existências não têm substância própria. Vale dizer que no estado puro e original da mente universal,
impera a grande vacuidade e a não substancialidade. No Sutra da Sabedoria da escola Mahayana, enfatiza-se a vacuidade, sobre a qual é dito que todas as coisas do universo são como ilusões, tal como a imagem da lua dentro da água. Todos os seres e coisas do universo são a própria igualdade absoluta. Não são eternas nem imutáveis. A raiz da palestra de hoje é a ideia de que nós projetamos nossas ilusões sobre todas as coisas, interpretamos o mundo de forma distorcida e, por isso, temos mentes doentes. Na verdade, se optássemos por aprendermos a esvaziar nossa mente e ver o mundo sem distorções, instantaneamente se criaria uma mente sem sofrimento e extremamente feliz, contente ao perceber a realidade tal como ela é, sem distorções. São as distorções da nossa mente, dos nossos conceitos, que distorcem a realidade, criando uma mente que não é equilibrada. No fundo, procuramos o equilíbrio, através não da elaboração, interpretação, conversa sem fim a respeito das coisas, mas através simplesmente de um esvaziamento, a percepção de que a lua refletida no lago é apenas uma imagem, é que você pode desfazê-la simplesmente tocando na superfície do lago. E a lua desaparece, porque ela não está lá. Ela está no céu. Essa é a verdade. Então, olhamos as ilusões como se fossem reais. É sobre isso que estamos falando quando falamos em treinar nossa mente. Se todos fizessem isso, teríamos um mundo sem dor e sofrimento.